Olá, tudo bem? De onde vêm as possessões espirituais? É isso mesmo, de onde vêm essas manifestações, né, que a região afro, a região folclórica afrodescendente, trouxe para o Brasil em 1800 e alguma coisa, e também veio nomes, né? Vieram nomes, Pombagira, Tranca-Rua, Preto Velho, Exu, não sei o quê, e aí por diante. Mas de onde veio? Por que surgiram essas manifestações lá na África, né? Antes até de 1800? Por quê? Por que acontecem as manifestações nos terreiros da Umbanda, da Quimbanda, do Voodoo? Por que acontece os tal das revelações psicografadas? Por quê? Por que existem cartomantes? Por que existem espíritas? Por que existem tudo? De onde vêm essas coisas? Você já se perguntou? Será que no plano espiritual existem vários moradores de diferentes espiritualidades? Jesus, Nazaré, corpo carnal que se acabou. Aí nós temos Cristo, que é o Espírito. Nós temos os anjos, que são os espíritos. Será que do outro lado existe anjos e demônios? Será que do outro lado exigem as pombagiras, exigem os pretos velhos? Será que do outro lado existem essas pessoas, esses nomes assim, né? Claro que tudo já vai caindo por terra quando você procura o entendimento da palavra Lúcifer, o qual está aí há mais de 1000 anos, colocando medo, pânico na vida das pessoas, porque quando fala Lúcifer, eles falam, não, isso é o príncipe das trevas. Mas quando você vai ver Isaías 14:12, você vê que aquilo se falava, tratava-se do rei da Babilônia, né? Lá no versículo 4, desse mesmo capítulo 12 de Isaías, de capítulo 14 de Isaías, Deus diz, quando destruísse o poder do rei da Babilônia, então era para o povo de Israel, levantaram uma sátira contra o rei da Babilônia. Ô rei, o senhor era tão forte, o senhor era tão poderoso, e agora? Se acabou tudo, e agora o local que o senhor vai morar será na sepultura junto com os outros, e assim por diante. Ao povo de Israel, né? Então, quer dizer, se tivesse existido esse tal desse Lúcifer como um espírito demoníaco, um anjo caído, quando você lê Isaías 14:3, 4, você vai ver que ali era para, aquele Lúcifer ali era para Israel, não tem nada a ver para nós. Cai por terra isso. Aí também vem outra passagem, outra palavra, Beuzebu. Quando eu frequentava o templo do morcegão, em nome de Jesus, manifesta. Em nome de Jesus, manifesta o chefe. Manifesta Beuzebu, manifesta você que é o príncipe do inferno, você que é tal. Aí dali a pouco, começava a babar, a rosnar. Quem é você? Eu sou Beuzebu. Engraçado que quando você vai lá em Elias, na história de Elias, era Baal-Zebub. Não era Beuzebu. Baal-Zebub. O deus de Ecrom. Um deus com D minúsculo, um deus que os judeus acreditavam lá que existia aquele Deus, mas nunca existiu, né? Baal-Zebub. Aí veio para os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e se tornou Beuzebu. Então nós sabemos também que é outra fanfarrice, é outra papagaiada. Beuzebu, Baal-Zebub era um deus de Ecrom, um deus que nunca existiu. Quer dizer, aí vem outro. Não, o Deus, o príncipe do inferno é Satanás. Satanás. Aí quando você vai procurar o que realmente significa a palavra Satã no hebraico e Satanás no português, é adjetivo para um acusador, um adversário, um opositor, um traidor, né? Simplesmente. Então no dialeto deles, eles falavam Satã, né? Quando, por exemplo, Jesus falou lá em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse 3, que
onde estava a sinagoga de Satanás. Ou seja, onde os judeus se reuniam? Não eram nas sinagogas? Os judeus não se reuniam no templo, o local de adoração deles lá, dos seguidores de Moisés? Sinagoga de Satanás, ou seja, templo dos opositores, dos adversários. Quem era o Satanás naqueles dias de Jesus? Eram os seguidores de Moisés, era o Sinédrio. Foi esse Satanás que foi lá quando Jesus saiu do deserto e eles foi questionar, né? Se você é filho de Deus, quem é você, não sei o que lá. Ou seja, foram homens de duas perninhas, né? A mando do Sinédrio, a mando do sumo sacerdote, para investigar, primeiramente, de investigar quem era João Batista e depois investigar quem era Jesus Nazaré. Então, mas a Bíblia, ela explica. A Bíblia, ela é real. A Bíblia explica a Bíblia. Não precisa nada dessas fanfarronices que tem por aí. Não precisa nada dessas mentiraiadas do diabo que tem por aí. Não. Isso daí só são meios que os pregadores acham para colocar medo, pânico na mente dos religiosos. Colocar o medo, pânico na mente dos religiosos, que eles acreditam em tudo. Porque todo religioso, ele é politeísta, acredite. Todo religioso, ele é politeísta. O que é politeísta? Acreditar em vários deuses. Então eles acreditam que existe Deus e Cristo, né? Eles acreditam que existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles acreditam que Beelzebul é um deus do inferno. Eles acreditam que Lúcifer é um deus do inferno. Eles acreditam que Satanás é um deus. E assim vai. E assim segue de geração em geração. E isso vem rolando aí há mais de 1000 anos. Ah, mais de 1000 anos. Sempre existiu isso. Sempre. Inclusive aparece lá os fariseus falando que Jesus fazia aquelas obras por intermédio de Satanás, pelo poder de Beelzebul, né? Mas claro que aquilo lá foram os padres que colocaram aquilo lá, escreveu aquelas coisas lá. Não foi fariseu, não foi nada disso não, foram os padres que colocou. Então a pessoa abre lá Mateus, Marcos, Lucas e João, olha aqui, ó, olha o que os fariseus falou, os fariseus falavam que tinha Beelzebul, os fariseus falavam que Beelzebul era o príncipe dos demônios. E assim, os bichinhos ficam por aí acreditando. Eu vou convidar você a abrir a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 ao 11. Vamos ler e vamos entender de onde vêm as possessões espirituais. Olha aqui, no texto da Nova Almeida Atualizada, 1 Samuel 18, 6. O subtítulo, A Inveja de Saul. A inveja de Saul. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. Versículo 7. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Veja porque Saul teve inveja de Davi. Porque as mulheres cantavam falando que Saul tinha matado, um exemplo, 1000 inimigos. Em compensação, Davi havia matado 10.000. Por isso que surgiu a inveja no coração de Saul. Olha aqui, versículo 8. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Tá vendo? Então, para Davi foi 10.000, e para mim só 1.000. Quer dizer, me desmerecendo, querendo que eu sou menor que Davi, querendo dizer que eu sou mais fraco de Davi. Tudo isso atiçou a inveja em Saul. Mas para mim apenas melhor. Na verdade, o que lhe falta, a não ser o reino,
né? Saul pegou e se revoltou e falou, na verdade, o que lhe falta, a não ser o reino, ou seja, poder Davi já tinha, só faltava ser o rei, só faltava ser isso, para desmoronar, para desmoralizar ainda mais Saul. Versículo 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. 10. No dia seguinte, um espírito mau, olha aqui, está na Bíblia escrito. Olha a pombagira aqui, olha o tranca-rua aqui, olha o enxu do lodo aqui, olha o omulu aqui, olha o zerê aqui. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Veja como estava furioso Saul. Veja a ira de Saul como estava algo exponencial. Estava elevado à 10ª potência. Veja que ira que ele estava, que inveja que ele estava de Davi. 11. Que ele atirou pensando assim, encravarei Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Então você consegue entender? O espírito mau da parte de Deus se apossou da mente de Saul e ele pegou uma lança, um arpão, e lançou rumo a Davi para encravá-lo na parede. Para encravá-lo à parede. De tanto que era a ira de Saul. E de onde que veio o Espírito para fazer isso? O Espírito veio da parte de Deus. Veio da parte espiritual. E aonde que se apossou de Saul? Aqui, ó, no seu cérebro, no seu consciente, na sua mente. E ele pegou aquela lança, gente, ele estava babando. Ele estava pior do que as manifestações do voodoo. O que estava em Saul era algo grandioso, extremamente irado, extremamente rebelde, extremamente nervoso. Se apossou da mente daquele homem. O espírito mau vindo da parte do Senhor. E lançou esse arpão, se pega no peito, cravava Davi na parede. Você consegue entender? E qual é a diferença de um espírito desse para uma pessoa que passa o dia, ó, um pai de família passa o dia na cachaça. Ele chega em casa 10, 11, meia-noite, 2 da manhã, a esposa deitada, dormindo, toda tomada banho, todos os filhos descansando. Ele chega nessa casa, ele chega virado no Satanás. Ele chega de um jeito extremamente urgente, extremamente revoltado. Na cabeça dele, o que é que está? O que pode estar na mente dele para fazê-lo passar o dia todinho bebendo, usando às vezes até outras porcarias, e chegando em casa, quebrando a casa, agredindo a esposa, agredindo filhos, tirando a paz de alguém. Quem é que pode estar influenciando? E o porquê que teve aquela influência na mente daquele camarada? Por causa da cachaça. O adolescente bem criado, o filho bem criado, começa a usar essas porcarias, dali a pouco ele começa a tomar o que é dos outros. E aí? Da onde que vem aquela influência naquela pessoa? Por que aquela influência tomou conta? Pela porcaria que usou, pela bebida, pela ira. Quantos casos a gente já ouviu falar que a pessoa irada, ela saiu de si e praticou coisas horrendas? Gente, o ser humano, ele é influenciado pelo espírito. Ou para a disciplina, ou para a honra, ou para a derrota, ou para a glória. Depende em qual time você está jogando. Depende como está sendo o seu procedimento.
Então muitas pessoas falam assim, passa na televisão, porque hoje em dia, você lembra do Diário Popular que tinha antigamente? Que eles falavam assim que era um jornal que espremia e saía hemoglobina, que a gente não pode ficar falando, né, aquele líquido vermelho que sai do corpo da pessoa, senão o aplicativo bloqueia. Lembra? O Diário Popular, se você torcer ele, sai hemoglobina, de tantas coisas ruins que tem. Não era assim que é falado? Aí você hoje, não precisa de Diário Popular, você liga aí numa Record da vida, num jornal aí da Bandeirantes da vida, da Band da vida, é a mesma coisa. Mas você, não estou defendendo o Globo lixo, não. Claro que não, de forma nenhuma, porque lá é pior ainda, lá é mentiraiada dos infernos. Mas você liga uma Record da vida na hora do Cidade Alerta, se apertar muito, é perna para um lado, pescoço para o outro, cabelo para o outro, barriga para o outro. É desse jeito. Então aí você se pergunta, por que será então, né? De onde vêm as possessões espirituais? O que é que faz uma pessoa, quando ela está recebendo uma oração, em nome de Jesus, manifesta, com a mão para trás? Lá na feitiçaria, no terreiro da feitiçaria, porque o protestantismo e a feitiçaria, uma é feitiçaria da quimbanda, da umbanda, e a outra é feitiçaria evangélica, é a mesma porcaria, é o mesmo engano. Então por que a pessoa está lá e ela começa a fazer uma gira, começa a rodar, aí dali a pouco ela recebe uma entidade. Aonde que é? Aonde que vem? O espírito da parte de quem? Do Criador. Porque não existe outro. Você está quer dizer que aquele Exu caveira que está lá, tocando fogo na porva, bebendo um marrafo a noite toda, fumando charuto a noite toda, é o Espírito de Deus? É enviado por Cristo. Porque é Ele que faz todas as coisas, é enviado para fazer aquela pessoa ficar sendo humilhada a noite toda. A pessoa fica sendo escarnecida a noite toda. A pessoa fica falando um monte de baboseira a noite toda. A pessoa fica enganando a noite toda. A pessoa fica dando passe a noite toda nas pessoas. Fazem filas. Aí as pessoas vão lá. Aí a pessoa passa aquela noite, passa o dia tal, só na fila do passe. Não, vem cá que eu vou fazer um passe, vou fazer a cura milagrosa, não sei o quê. Pessoa só sendo enganada. Vem aqui que eu vou fazer você arrumar um casamento, vou fazer você se reconciliar, vou fazer você arrumar um namorado, uma namorada, e assim vai. As pessoas só sendo enganadas. E para isso tudo você tem que contribuir de algum jeito. Ou é um pacote de vela, ou é um marrafo, ou é uma galinha preta, um bode preto, ou é uma roupa de alguma... Ou você tem que dar alguma coisa para o cavalo, né, para aquela pessoa. Todo jeito. Você está sendo roubado, você está sendo enganado. Esses espíritos vêm da parte de quem? Se lá atrás, da parte de Deus, vinha um espírito mau atormentar Saul, você acha que é difícil vir um espírito mau da parte de Deus atormentar a feitiçaria? Dentro dessas chamadas igrejas, eles não fazem exorcismos? Eles pedem o quê? Em nome de quem? Em nome de Jesus, manifesta, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, pula, em nome de Jesus. Mas e aí? Jesus ainda existe? Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré ensinou toda a multidão, toda a população mundial pedir algo em nome dele? Não. Jesus de Nazaré ensinou o que? Aos seus discípulos. Porém, ele disse lá em João 16, João 12, alguma coisa, que depois naqueles dias, quando acontecesse o dia do Senhor, não adiantaria mais os discípulos pedir nada em nome dele. Não. Se os discípulos naquele dia tinham que pedir diretamente ao Criador, a Cristo. Assim seria. Aí eles ficam dentro dessas chamadas igrejas, vamos fazer a corrente da libertação, buscando Deus em templo. Faz o quê? Com Apocalipse 21:3, que fala que o templo terreno que havia em Jerusalém foi derrubado no ano 70. A partir do ano 70 para cá vai fazer 2000 anos que o templo de Deus é espiritual, onde o próprio Cristo está. Então, o que é que está dentro desses templos aí?
a fraude, a mentira, o engano. Por isso que acontecem essas manifestações. Espírito mal vindo sempre na parte de Deus. Porque ele mesmo disse, lá atrás, através do profeta Isaías, assim foi falado. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu, o Senhor, fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que, do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Acabou. Cristo é quem faz todas as coisas. Cristo é que faz todas essas manifestações. Cristo é o Criador de tudo. Cristo é o que influencia a mente das pessoas para honrá-los, ou discipliná-los, exaltá-los, ou condená-los. É Ele que faz todas as coisas. Muito inocentes são as pessoas que acham que existem outros deuses, além do nosso Criador. E ficam por aí. Então essa história de Saul, de 1 Samuel 18, do versículo 6 em diante, é uma história muito interessante. E 1 Samuel 16 também fala a mesma coisa. Você vê que o espírito, com uma ira tremenda, algo totalmente furioso, tomou a mente de Saul ao ponto de fazê-lo pegar uma lança e jogar para cravar Davi à parede. Então, é algo espiritual muito grandioso, muito terrível, tá bom? Então, o tema que nós falamos nesse vídeo, de onde vêm as possessões espirituais? Diretamente do Criador, acredite. É só você sair dessas porcariadas, dessas religiões, você vai parar de ter visões, você vai parar de ter pesadelos, você vai parar de ver vultos, você vai parar de ouvir vozes, para você vai estar tudo tranquilo. É só você virar as costas para essas imundícias aí, para esses terreiros, para essas mentiraiadas de religião. Não seja religioso, seja como uma criança. Criança não tem religião, criança não tem doutrina de homens te manipulando. Não, a única coisa que está na criança é a educação que vem normalmente dos pais. É isso que é. Agora, se os pais também são cabeça de bagre, fazer o quê, né? Então, vou deixar essa pequena mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, não esquece, tá? Aperta aí esse coraçãozinho, comenta, compartilha. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e tem um sininho aí, ative esse sininho para que o aplicativo veja, entenda que esse vídeo é bom e ele vai mandar para mais pessoas, tá ok? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Um abraço, um aperto de mão, um beijo no coração, até mais, tchau, tchau.